Acho que já podemos começar. Ok. Boa tarde a todos, então. Portanto, benvindos a esta sesión da Brainstorms, que é organizada pelo Clube de Saúde Mental e Inclusão do Técnico. Este proxecto ten vindo a realizar actividades, sesións online a través de Zoom, relacionadas con diversos asuntos no ámbito da saúde mental e tamén da inclusão, quer no ámbito do técnico, quer no ámbito académico en geral, e a sesión de hoxe será acerca do asedio, a súa caracterización e tamén como gerilo. Nesta sesión, pronto, antes de máis, o Clube de Saúde Mental, alén das Brainstorms, ten vindo a realizar outro tipo de actividades no técnico, temos realizado unhas sesións de meditación, fixemos un ciclo de sustancias, de comportamentos adictivos há 2 meses, e todas as sesións que temos realizado están no noso canal de YouTube, polo tanto poderán velas lá se tiveren interese. No fin da sesión vamos ainda colocar nos comentarios os links para as nosas redes sociais de forma a tamén ficaren actualizados. Por tanto, na sesión de hoxe temos dos convidados, temos o Daniel Cotrín da APAF e temos a Dejanira Vidal do Núcleo Feminista da Facultade de Direito da Universidade de Lisboa. Na sesión iremos comezar por unha presentación do Daniel e seguidamente teremos a Dejanira. O Daniel Cotrín é psicólogo, traballa na APAF, onde é asesor técnico da dirección desde 2001, é responsável pela área de violencia doméstica e de género e pela área de igualdade dentro da organización, é supervisor técnico da Rede Nacional de Casas de Abrigo para Mulleres e Crianças Vítimas de Violencia da APAF desde 2005, tamén é responsável pela unidade de supervisão desde 2011, encuadra a lista de especialistas na área de violencia de género e doméstica na Comisión Nacional para a Cidadanía e Igualdade de Género, CIG, ten unha vasta experiencia de traballo con persoas vítimas de crime, en especial mulleres e crianças vítimas de violencia doméstica desde 1999, desenvolve formación na área do atendimento a vítimas de crime, desenvolvemento persoal e violencia doméstica, foi tamén coordinador pedagógico do Centro de Formación da APAP desde 2003 até 2009, ten varios artigos publicados, participa en diversas conferencias nacionais e internacionais sobre violencia e colabora con diferentes meios de comunicación. Depois apresentaría a Dejanira, mas como vemos o Daniel ten unha amplia e vasta área de coñecimento no ámbito desta talk, portanto, paso a palabra para o Daniel. Ora, muito obrigado, boa tarde a todos e a todas as pessoas que nos estão a ver, a ouvir, a cumprimentar a Carmen e o Clube de Saúde Mental do Técnico e agradecer, obviamente, o convite que foi feito à PAV e que eu aceitei com muito gosto em estar aqui. E cumprimentar também a minha colega de painel, a Dejanira, também estender, obviamente, os meus cumprimentos também à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ora bem, basicamente vamos conversar sobre o que é o assédio de uma forma geral e perceber sem grandes tecnicalidades, não é? Porque senão isto fica um bocadinho aborrecido, o que é distinguir assédio moral de assédio sexual, não é? E ficarmos a perceber, sobretudo, que são duas formas de violência, de crime,
perfeitamente invisíveis, insidiosas, e que estão presentes em praticamente todos os patamares, não é? Em todos os degraus da nossa vida. Agora, muitas vezes a nossa dificuldade é percebê-lo, não é? Distingui-lo do o que é o assédio de algo que é perfeitamente benigno, e como é que nós podemos lidar com ele. Ora bem, eu tenho aqui uma apresentação, acho que não estou a enganar, senhor. Ora bem, portanto, o que é que nós sabemos basicamente sobre o que é o assédio? O assédio é uma conduta repetida, reiterada, que tem como objetivo provocar nas pessoas, nos homens, nas mulheres, constrangimento psicológico ou físico. E conhecemos duas formas de assédio: o assédio sexual e o assédio moral. Eu vou começar pelo assédio moral, ou por um outro nome que ele também tem e que é dado no Reino Unido e na literatura inglesa, que é o mobbing. Portanto, que é uma forma também de assédio que tem uma diferença. Ou seja, o mobbing pode ser provocado apenas uma vez, o que o distingue do assédio, deste tipo de assédio de que vamos falar agora. O assédio moral é específico, pelo menos em Portugal, e se a gente falar só do ponto de vista jurídico, é só ligado ao contexto do trabalho, porque ele só aparece referido no âmbito do Código de Trabalho, portanto, é uma contraordenação grave dentro do Código de Trabalho, portanto, é específico deste tipo de relações. É uma humilhação continuada contra uma pessoa, ou pode ser até contra um grupo específico, e provoca, obviamente, danos físicos e mentais, neste caso ao trabalhador ou à trabalhadora, e que podemos, obviamente, falar aqui em trauma. O assédio moral é, assim, uma conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica de forma sistemática, portanto, frequente, e normalmente, como nós dizemos aqui, frequente, pelo menos uma vez por semana, e de forma prolongada, pelo menos durante 6 meses. O que expõe o trabalhador ou a trabalhadora a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à personalidade, à dignidade ou à integridade física. Existem diferentes comportamentos, a violência verbal, física e sexual. Temos ameaças de violência física, agridem fisicamente, mesmo que de leve, as vítimas podem ser empurradas, a mandar fechar a porta na cara das pessoas, falar aos gritos, e o falar aos gritos é quase um comportamento aceite do ponto de vista social, invadir a vida privada com ligações telefónicas ou com cartas, ou seja, aquilo que muitas vezes é o prolongar da vida do trabalho para a vida íntima e para a vida privada. Hoje em dia, com as histórias, com o apogeu do teletrabalho, isso acontece, não é? E muitas vezes fica esta indecisão e esta linha ténue entre o que é assédio ou o que é invasão do meu espaço privado. Seguir na rua, comportamentos de perseguição fora do trabalho, a vítima é assediada ou agredida sexualmente, isto também é um comportamento de assédio moral, está bem? Portanto, com gestos ou com propostas, mas depois falamos só do assédio sexual. E não levam em conta, obviamente, os problemas de saúde que muitas vezes estas pessoas manifestam, não é? E muitas vezes estas pessoas são tratadas como preguiçosos, preguiçosas, como pessoas que não querem fazer nada. Atos praticados pelo empregador no exercício regular do seu poder de comando não são, ou não devemos olhar para eles e não são consideradas formas de assédio moral.
atos praticados como, por exemplo, com um propósito jocoso, isto é, a intenção de brincar ou gracejar, ou seja, que não tem como objetivo ofender, não é? E aqui perguntam-se, podemos depois falar sobre isso e até pensar como é que nós distinguimos esta linha entre o que é jocoso, entre o que tem propositadamente o objetivo de me ofender e o que não tem. Isto prende-se muitas vezes com a própria ligação entre as duas pessoas e, por outro lado, aquilo que é consentido ou não consentido pelas duas pessoas. Atos praticados pela pessoa que emprega, pelo empregador ou pela empregadora, ou até pela entidade onde a pessoa está, com o propósito de acompanhar, fiscalizar os serviços do empregado ou da empregada, com vista a definir sobre a sua continuidade, da sua permanência na empresa. E este tipo de hábitos, este tipo de atos, são repetidos constantemente. Quais são os efeitos do assédio moral? Ele tem como efeito excluir a posição do empregado ou da empregada no emprego, deteriorar o ambiente de trabalho durante o dia de trabalho e no exercício das suas funções. A principal implicação deste tipo de terrorismo psicológico é afetar a saúde mental e física da vítima. Muitas vezes estas pessoas têm episódios de depressão e de stress, de burnout, de exaustão emocional, e que muitas vezes podem levar a tentativas de suicídio e até ao suicídio. O assédio moral envolve o trabalhador num contexto tal que o leva muitas vezes a acreditar que ele merece ou que é culpado das situações humilhantes em que está envolvido, porque é tudo de tal forma bizarro, os comportamentos são de tal forma estranhos por parte da pessoa agressora que muitas vezes a vítima não entende o que é que se está a passar. E a única forma que tem de se defender é achar que tem culpa daquilo que está a acontecer. As implicações para a saúde, do ponto de vista do assédio moral, são estas, não é? Portanto, doenças de stress, pressão socioeconómica, fatores organizacionais, portanto, tudo isto contribui para que a pessoa entre numa situação muito grande de exaustão emocional. Isto são, de uma forma genérica, os sintomas, as queixas e os diagnósticos que são apresentadas em homens e em mulheres, em alguns estudos, num estudo realizado há 5 anos, e que, por exemplo, se nós virmos em 100% das mulheres, os sintomas são crises de choro, os homens não apresentaram este tipo de situações, mas, por exemplo, a sede de vingança é um comportamento que os homens apresentam e que apenas 50% das mulheres apresentam. O que nos quer dizer, obviamente, que homens e mulheres temos formas diferentes de lidar com o mesmo tipo de crime, mas que as nossas reações são completamente diferentes. Está bem? Por exemplo, se repararem na vontade de beber, 5% das pessoas, das mulheres que falaram, apresentaram essa vontade de beber, mas 63% dos homens apresentaram esta vontade de beber. Como é que podemos agir em situações de assédio, e sobretudo em assédio moral? Perceber se dentro das nossas organizações, o trabalho, a escola, a universidade, se existe uma política da organização vocacionada para gerir situações de assédio moral. Hoje em dia, a maioria das organizações públicas e privadas tem que ter um código de conduta que já, de alguma forma, contenha uma espécie de reporte para a gestão de situações de assédio moral, sexual e outras que afetem a dignidade humana das pessoas que fazem parte da organização. Procurar ajuda, ou seja, não devem estas pessoas falar da sua situação junto de entidades que não estão vocacionadas para este efeito, pois correm o risco do assediador ou da pessoa que provoca o assédio ter conhecimento e tomar medidas contra elas.
que tipo de entidades não vocacionadas, por exemplo, dentro das próprias organizações, entidades ou departamentos da organização que não sejam seguros ou nos quais as pessoas não tenham confiança e que não façam parte dos tais mecanismos de reporte que devem de ser seguros para que as pessoas possam denunciar esta situação. Manter um registro atual das situações de assédio moral, está bem? Quando aconteceu, quem estava presente, não destruírem documentos, fazerem cópias de e-mails para o seu próprio e-mail pessoal, está bem? Portanto, isto muitas vezes pode servir de prova, de evidência. Não vale a pena gravar imagens, gravar som, porque tudo isso é ilícito de acordo com o Código Penal português, portanto não pode ser usado. Relativamente ao assédio sexual, estamos a falar de uma forma de violência sexual, está bem? E a violência sexual inclui todos os atos e todos os contactos sexuais sem consentimento. E a lei portuguesa já é claríssima relativamente a isto. Não há consentimento expresso ou não expresso, passa a ser um contacto sexual sem consentimento. E aqui já estamos a falar de violência sexual. Eu costumo dizer ainda outra coisa, não importa haver sim ou não, basta nós percebermos que a outra pessoa não está disponível para aceitar, seja o que for, que vem da nossa parte. Qualquer um de nós, homem ou mulher, pode ser vítima de violência sexual, independentemente da nossa orientação sexual, identidade de género, expressão de género ou até características sexuais. A existência de violência sexual não depende da força física, isso é um mito, ou seja, que só há força ou a ideia de que a força é uma forma de violência sexual. Aquilo que nós sabemos é que a intimidação psicológica também constitui uma forma de violência, está bem? E que muitas vezes não a reconhecemos, como as ameaças, o uso de poder, a coação, não é? Porque são formas invisíveis, que estão ali, mas que nós ficamos na dúvida do que é que elas são mesmo. Dar consentimento significa que nós concordamos em liberdade, está bem? Com aquilo que nos está a acontecer com outra pessoa. Que nos está a acontecer algo no qual não nos sentimos nem pressionadas, nem manipuladas, nem coagidas, está bem? A ausência de consentimento também enquadra situações em que as pessoas, por exemplo, estão incapacitadas de consentir, seja porque estão sob efeito de álcool, de drogas ou a dormir. E, infelizmente, temos conhecimento de muitas situações em que ocorreram violações porque a vítima estava embriagada, porque estava alcoolizada ou até porque estava a dormir. E muitas vezes a desculpa da pessoa que fez, da pessoa agressora, é que a outra pessoa estava a dormir, portanto não disse nada. O facto de não expressar é uma forma de não consentir. O assédio sexual é um problema grave em Portugal. É um problema que afeta em Portugal e no resto do mundo, sobretudo as mulheres. Nos estudos que são feitos, eles afetam cerca de 70% das mulheres inquiridas. Ele é oculto, está bem? Ele existe no espaço público, nos locais de trabalho, e os perpetradores, os assediadores, as pessoas que praticam o assédio sexual, vivem de forma perfeitamente impune. O assédio sexual acontece no transporte público, o encostão, o apalpão. O assédio sexual acontece na rua com o piropo indesejado e objetificador. O assédio sexual existe na universidade, existe nos locais de trabalho, existe nos sítios, nos locais em que existem relações de poder. O assédio sexual, devido ao movimento Me Too, criado nos Estados Unidos, desoculta muito desta questão, e esta questão é trazida sobretudo por mulheres mais pobres, por mulheres que estavam
muito mais ocultadas por um conjunto muito grande de falta de privilégio. Estamos sobretudo a falar de mulheres hispânicas, de mulheres negras, de mulheres que trabalhavam em hotéis e que eram vítimas de assédio sexual e muitas vezes de violação e de crimes de caráter sexual por parte de clientes desses hotéis. E se nós nos lembrarmos, o movimento Me Too não tem 6 ou 7 anos, é um movimento que começa nos Estados Unidos em 1990, mas que toma forma quando, e mais caráter público, quando mulheres relativamente conhecidas, com espaço nos média, começam a denunciar estas situações nos Estados Unidos, nomeadamente as atrizes. Foi realizado um estudo em 2018, se eu não estou enganado, pela FAUL, pela Federação Académica da Universidade de Lisboa, que diz exatamente isto, que a maioria dos estudantes universitários já foram vítimas de algum tipo de importunação sexual. Dentro do campus universitário, este estudo diz que estas pessoas não se sentem inseguros, mas que o medo cresce neste tipo de situações quando têm que fazer o trajeto da instituição académica até casa. 93% destas pessoas dizem que já foi abordada no parque de estacionamento e que 40%, quase 41%, já sentiram medo nas estações de metro ou na paragem do autocarro. A maioria destas pessoas perceberam que estavam perante violência sexual quando há contacto físico indesejado, mas quando se trata de abuso emocional, a percepção é completamente diferente. Mais de metade, 62,4% dos estudantes e das estudantes inquiridas e inquiridos, não considerou um piropo como violência sexual. 34,2% dos estudantes já sofreu pelo menos uma vez crimes de violência sexual que envolve contacto físico durante o período da sua frequência universitária. E 89% nunca denunciou o caso e raramente o fazem à própria instituição que frequentam. De acordo com a lei portuguesa, o assédio sexual não é um crime independente. Nós só o encontramos no Código de Trabalho, portanto é um crime, é uma contraordenação grave dentro do Código de Trabalho, e encontramos uma leve menção a este crime, ou o assédio, no artigo da importunação sexual, que leva a uma pena de prisão apenas de 1 ano, portanto é para vermos a importância que ainda damos a ele, e que tem que haver propostas ou conversas de teor sexual. Ora, nós sabemos que muitas vezes o assediador sexual ou a assediadora não é tão claro e tão explícito quanto isso. Não é? O assédio sexual é entendido como algo natural e desvalorizado. Ou seja, para mim natural é o iogurte, a violência não é natural e o comportamento, o assédio não é natural. E não deve ser desvalorizado como algo que vai passar, ou que vai mudar, ou que se calhar eu tive culpa. O assédio em contexto universitário, o assédio sexual em contexto universitário, é estudado desde 1980 nos Estados Unidos, no Reino Unido. É uma realidade conhecida há muitos anos, como conseguem ver. E é entendido como uso da autoridade para enfatizar a sexualidade ou a identidade sexual de um estudante, de maneira que possa impedir ou até prejudicar do mesmo poder desfrutar de benefícios educacionais, climáticos ou de oportunidades. Nos últimos anos, o assédio sexual tem sido correlacionado com muitas consequências a nível psicológico. A um nível físico, distúrbios do sono, dores de cabeça, e se vocês virem a data deste estudo, é de 1994. Num estudo ainda mais recente, de 2017, é relacionado com problemas ao nível psicomenstrual das mulheres, onde as estudantes reportam ser assediadas
de uma forma mais severa, afirmavam ter dores, mais sangramento e ciclos completamente irregulares. A nível psicológico, o assédio foi associado a emoções negativas, a raiva, o medo, a vergonha, a culpa, a diminuição da autoconfiança. É verem as datas destes estudos, está bem? Portanto, não estamos a falar de algo que nasceu ontem. Em Portugal, parece que falamos deste tema de ano a ano, não é? Parece que é um tema sazonal. A grande questão é que, na maioria do mundo, ele tem vindo a ser estudado especificamente também no contexto universitário, onde, de alguma forma, já foram criados, inclusivamente, mecanismos, tanto de reporte como de apoio às vítimas de assédio sexual. As estratégias utilizadas pelos estudantes para lidarem com o comportamento do assédio foram, na grande maioria das vezes, o evitamento, deixar de ir às aulas, mudar de curso, desistir daquela universidade. E as estratégias consideradas menos comuns eram contar a alguém sobre o assédio, confrontar a pessoa agressora ou fazer uma queixa contra o mesmo. Estamos a falar de 1986. Em 2022, o número de queixas por assédio sexual é praticamente 0, qualquer coisa. O assédio sexual tem diferentes comportamentos, está bem? Portanto, desde a perseguição durante muito tempo, e este sentimento de ser perseguido é vivido pelas vítimas como uma ameaça e é sentida como potencialmente perigosa. As vítimas sentem-se culpadas, responsáveis pelo assédio. Eu peço desculpa por estar a falar mais rápido, mas como eu sei que a seguir também vamos ter um tempo para conversar, é mais fácil assim. O medo de ser desacreditado pelas outras pessoas, está bem? É muito reportado pelas vítimas, de que não acreditem nelas, de que estejam a inventar uma história porque tiveram uma má nota no exame e, portanto, será uma forma de, se me permitem a expressão, de tramar o professor ou a professora. Pode estar relacionado com a falta de conhecimento de recursos, de serviços especializados dentro da universidade para lidar com situações de assédio, está bem? E sobretudo porque tudo o que tem a ver com questões de violência sexual deixa as pessoas profundamente vulneráveis e envergonhadas relativamente àquilo que lhes aconteceu. E existem estratégias diferentes para o sexo feminino e para o masculino, para lidar com o assédio. As mulheres têm tendência para se culpabilizarem e autorresponsabilizarem muito mais, evitam, portanto, muitas vezes desistem dos seus cursos, o medo de serem desacreditadas pelos outros, o não conseguirem lidar com a experiência e o sentimento que esta experiência vai influenciar toda a sua vida. E aqui as mulheres, nesse aspecto, sentem que o apoio de um profissional pode ser benéfico para as ajudar a lidar com a experiência. Os homens, há uma tentativa de demonstrar que não se sentem afetados pela experiência, o receio de serem descredibilizados por terem fama com raparigas, ou seja, o ter sido assediado por uma rapariga na cabeça de um rapaz e o facto de poder falar sobre isto pode levar a achar que os outros achem que ele não gosta de raparigas ou que tem maiores vulnerabilidades com raparigas. Usa estratégias de confronto, culpabilização por não ter sido capaz de lidar com a situação como era esperado que um homem lidasse com ela, que a experiência não influencia a sua vida e normalmente não recorrem à ajuda de pessoas profissionais para lidarem com esta experiência. E pronto, ficamos por aqui. Muito obrigado. Aquele é o meu e-mail se precisarem de alguma coisa. Está bem? Muito obrigado e estou disponível para perguntas e poder conversar convosco. Está bem? Muito obrigado. Obrigada, Daniel, pela apresentação. Antes de mais, eu esqueci-me de dizer no início, podem deixar perguntas aqui no chat ou no link que eu coloquei quando começou a sessão, tenham a opção de colocar perguntas anónimas. Portanto,
pronto, nós depois no fim vamos lendo. Antes de passar à parte das perguntas e respostas, então vamos ter um bocado uma apresentação da Janira, que é é a presidente do Núcleo Feminista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, estudante de segundo ano de Direito, tem 19 anos e é feminista interseccional. Obrigada, Dejanira. Boa tarde a todos e a todas que aqui estão presentes. Agradecer o convite à Carmen e ao Clube de Saúde Mental e parabenizar também o clube por este tipo de iniciativas, tanto pela iniciativa de criarem este clube tão importante de saúde mental que ainda é um tabu, e também por estarmos aqui a falar sobre assédio sexual, e cumprimentar o psicólogo Daniel, que fez uma excelente apresentação informativa sobre o que é o assédio. Portanto, eu vou falar aqui um bocadinho sobre o que é que nós temos feito, o núcleo, como é que se criou o núcleo, o que é que nós temos feito, e um bocadinho sobre a Faculdade de Direito, que agora está envolvida em toda esta polémica, que já não é novidade para nós. E depois, no final, vou deixar assim algumas dicas, algumas sugestões também para se informarem mais sobre o feminismo, mais sobre o assédio sexual, e conseguirem também sair daqui e depois ir procurar essa informação. Portanto, a ideia do núcleo surgiu a partir de um vídeo da Brigada Estudantil, onde falava sobre casos de machismo na academia. A nossa faculdade é a faculdade mais citada de todo o vídeo, e portanto eu estava no meu primeiro ano e estávamos na época Covid, o primeiro semestre acabámos por não ter muito contacto uns com os outros, e já se ouvia falar de casos de assédio dentro da faculdade sexual, e portanto logo aí nós começámos a pensar fazer alguma coisa, e também já estávamos a sentir um bocadinho o assédio moral na pele, e a partir daí, com a vice-presidente, começámos a pensar então o que é que nós poderíamos fazer para tentar combater este tipo de ambiente que se vê na faculdade, e portanto surgiu a ideia do núcleo. O núcleo acabou por lançar as suas redes sociais em dezembro de 2021, e portanto logo em janeiro tivemos o conhecimento do primeiro caso de que se passava dentro da faculdade, que era basicamente nas imediações e não entre docentes e discentes, porque neste momento nós focamos muito sobre a questão do assédio entre docentes e discentes, só que a questão é que não é apenas esse assédio que existe nas faculdades, existe assédio entre alunos, entre professores, e portanto não podem ser ignorados. E portanto nós logo tivemos conhecimento também nas imediações da faculdade, portanto a segurança que os alunos sentem, a falta de segurança que os alunos sentem no campus, como o Daniel tinha referido anteriormente no estudo da FAL, e portanto acontecia que havia um homem que perseguia raparigas, que se masturbava ao pé delas, e portanto o núcleo está sempre atento àquilo que se passa dentro da faculdade e nos seus arredores, e portanto criámos logo medidas para tentar combater, porque a segurança no campus também está ligada ao assédio que existe. E não podemos ignorar esse tipo de assédio. Portanto, nós sempre propusemos a questão de ter mais iluminação nestas zonas, mais policiamento, mais videovigilância, e portanto, e que, por exemplo, a porta da frente estivesse sempre aberta, para não termos que ir por sítios mais escuros, mas conseguimos algumas das coisas, outras não, mas obviamente tentamos sempre que levar as coisas avante. Depois, em janeiro, também surgiu a questão que acabou por levar à Comissão de Investigação de Casos de Assédio, e portanto a Catarina Preto, que é a Presidente da Associação, no Conselho Pedagógico acabou por falar sobre um caso de um professor que não tinha dado em nada e que portanto existia assédio da faculdade, ao qual os professores ficaram bastante chocados e surpreendidos, porque não saberiam de nada do que se estava a passar, e portanto foi criada essa comissão. A comissão basicamente fez, só aqui para informar, era um Google Forms onde poderia-se deixar o testemunho sobre, portanto, assédio moral, assédio sexual e discriminação. E os dados desse inquérito vieram ao público, e 10% dos docentes da nossa faculdade teriam praticado assédio moral ou sexual, e havia alguns que estariam já reincidentes nesses casos. Posto isto, o núcleo feminista, obviamente, que tinha acabado de ser criado há pouquíssimo tempo, tentou logo arranjar alguma maneira e medidas e propostas do que é que nós poderíamos fazer. Um disclaimer que, obviamente, não existe uma solução perfeita para eliminar o assédio, não é? Se existisse essa fórmula mágica, obviamente o assédio já não seria um problema, no entanto não temos a medida ideal. Podemos tentar arranjar para o caso concreto ou para alguns casos específicos, mas obviamente não existe
uma magia, e portanto nós começámos a pensar o que é que nós poderíamos fazer. E portanto a nossa medida principal seria a criação de uma comissão centralizada na Universidade de Lisboa, em que metade das pessoas, ou seja, que a maioria das pessoas fosse externas à faculdade, porque primeiro seria um garante à imparcialidade e independência das faculdades. Os alunos e as alunas sentiriam-se muito mais protegidos a falar por não haver retaliações contra elas, e portanto isso seria ideal. E segundo, porque sabemos que o assédio não existe só na Faculdade de Direito, sabemos também que no técnico agora também os números que vieram a públicos que também existe assédio e que muitas das vezes não estão a ser criados mecanismos dentro das faculdades para tal e acaba por ser ignorado, e portanto dar a oportunidade às 18 escolas da Universidade de Lisboa também que tenham a possibilidade de apresentar a sua queixa na reitoria caso a sua faculdade não esteja a fazer nada para o assunto. Mas entretanto, como nós queríamos apresentar à direção da nossa faculdade, criámos também outras medidas para que conseguíssemos combater e prevenir este assédio. E, portanto, foi criado um e-mail pela direção onde o mesmo receberia queixas, o que nós não concordamos que seja a melhor forma, porque é completamente impessoal e indigno para a vítima estar a reviver todo o seu trauma e a revitimização que existe em apenas escrever um e-mail, sendo que não vai ter resposta imediata, não tem ninguém ali ao lado dela para acompanhar, que é muito importante, e portanto foi criado isso que nós acabámos por condenar um bocadinho, apesar de ser obviamente um primeiro passo, e depois foi anunciado a criação de um gabinete, que na nossa opinião seria muitíssimo bom, a criação deste gabinete com psicólogos, porque acho que é bastante importante termos psicólogos nesta área por causa de todo o trauma que o assédio deixa. O Daniel saberá melhor do que eu, mas era muito importante termos então os psicólogos e os advogados nesse gabinete, e obviamente que os advogados também tivessem algum tipo de sensibilidade para o assunto do assédio, que tivessem já alguma formação, que percebessem também um bocadinho o panorama de todo da violência de género que existe, porque efetivamente as mulheres acabam por ser vítimas, mais do que os homens, e portanto seriam essas nossas medidas. Também apresentámos ao Conselho Pedagógico a questão sobre os inquéritos, porque os professores diziam que não sabiam de nada, e portanto se nos inquéritos forem perguntados sobre especificamente aquele professor de forma anónima a existência de assédio sexual, assédio moral, discriminação, e portanto apenas não ser chegou atrasado, faltou, portanto acabar por tocar em assuntos que realmente importem na vida das pessoas para que consigamos combater estes problemas, porque para combater o problema é preciso primeiro conhecê-lo, e portanto obviamente também fizemos essas medidas. Também queremos apresentar ainda medidas à reitoria este semestre e também posteriormente no próximo semestre à reitoria, a outras instituições mais gerais sobre esta questão do assédio. Também juntámos-nos ao movimento do assédio nas universidades de Lisboa, que também estamos a ter algumas medidas, e tem sido isto um bocadinho do que nós temos feito. Depois também queria deixar aqui algumas dicas ou sugestões do que é que nós, enquanto estudantes, podemos fazer para tentar mudar um bocadinho o paradigma em que estamos e em que vivemos. Acho que a primeira coisa é organizar-nos, porque o núcleo tem sempre apelado à união, tanto dos estudantes como dos órgãos, porque se nós tivermos os alunos contra a direção ou os alunos contra os alunos, acabamos por perder um bocadinho o que é que nós estamos a lutar, que é contra o assédio, combatê-lo e preveni-lo, e portanto o máximo de cooperação possível é aquilo que nós também pedimos, seja entre os órgãos, seja entre os alunos, para consigamos combater este assunto, e portanto os estudantes, enquanto estudantes, organizarmos e tentarmos criar núcleos, por exemplo o Clube da Saúde Mental, que deve ser um problema, o mesmo com o assédio, pertencer a movimentos. Depois também muito importante é a questão de vermos as notícias e percebermos o que é que se passa, o ambiente também à nossa volta, o que é que está a passar na nossa faculdade, na nossa universidade, na nossa cidade, porque tudo isso tem influência da forma como nós vemos. Depois também seguir páginas, por exemplo, da APAV ou outro tipo de páginas que falem sobre estes temas, para que não sejam completamente ignorados,
e tentar que estes temas não sejam um tabu e, portanto, falar sobre ele e perceber a importância que tem sobre sobre a importância que tem sobre estes temas e, portanto, e tentar normalizar ao máximo e não ser tabu. Temos medo de falar, porque se nós tivermos medo de continuar a falar, mesmo que não sejamos vítimas, acabamos por não ir para a frente com nada e, portanto, ter a coragem de ir para a frente e, obviamente, também falar com outras pessoas. Caso queiram organizar um núcleo, também pode ajudar e falar um bocadinho sobre a nossa experiência. E depois podem também seguir a nossa página, porque nós partilhamos sempre alguns conteúdos atuais sobre feminismo, sobre violência, várias notícias que estão a passar. Nós temos sempre rubricas e podem-se também atualizar. E queria também deixar aqui umas sugestões de uns livros que eu acho que são bastante importantes. Um primeiro, que é o Feminismo de A a C, da Lúcia Vicente, este aqui, que para quem não conhece muito sobre o que é o feminismo ou quer começar, tem tudo, na minha opinião é tipo um mini dicionário sobre o feminismo. Depois, para quem mais é de direito e também fala sobre o assédio sexual, que é um livro na magistrada, que é a Rita Mota Souza, que é a Introdução às Teorias Feministas do Direito, também este aqui, caso queiram saber, da Edições de Afrontamento, e ele no final fala mesmo sobre o assédio sexual e a questão que estávamos a falar há bocadinho de serem contraordenações e não estar tipificada penalmente, e portanto ela fala muito sobre este tipo de questões. E há um livro também muito recentemente que saiu, que eu não vou atrever a pronunciar o nome da autora, porque não sei dizê-lo, mas que é o Direito ao Sexo do Feminismo 2021, e tem um capítulo mesmo que se chama A Propósito de Não Dormir com os Seus Alunos, e fala sobre esta questão que também do movimento que surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra, sobre mesmo no meio académico, e portanto também é uma leitura muito interessante, caso queiram sair daqui para ir pesquisar mais coisas. E portanto que eu acho que a melhor maneira de combatermos o assédio é também conhecermos o que é e perceber como é que podemos agir. Obrigada. Muito obrigada pela apresentação e sobretudo por esta parte final também, onde já nos dá as dicas mesmo específicas. Nós depois vamos tentar, talvez através das nossas redes, colocar os livros e também os links para seguirem o Núcleo Feminista. Antes de pasarmos à parte de perguntas e respostas, queria apenas falar no caso do técnico, quando estamos a falar de mecanismos que nos sirvam para denunciar, para agir, para apresentar queixas. Foi recentemente criado, e é possível que nem todas as pessoas que estão a assistir à sessão tenham conhecimento da provedoria do ensino, que tenta ser uma espécie de catalisador na elaboração de queixas relacionadas com assédio, bullying, preconceito, etc. na instituição. Como não temos muito tempo, o que vou fazer é deixar alguma informação sobre a provedoria aqui no chat e alguns links. Portanto, será mais fácil depois consultarem estas informações. Vou colar agora. Vale. Entretanto, podemos passar à parte de perguntas. Aqui está. Bem, eu acho que não está a caber tudo aqui, mas entretanto já coloco. Podemos começar com as perguntas que colocou aqui a Mariana na parte do chat. A primeira, que acho que é destinada para o Daniel, é: qual é o contexto legal de casos de assédio na universidade? A lei sobre assédio moral no trabalho contempla também o contexto universitário, por exemplo, se a vítima for estudante? Não, de forma nua e crua não, ou melhor, a lei portuguesa só abrange o assédio moral e o assédio o assédio sexual em contexto laboral. Portanto, é uma contraordenação grave dentro do Código do Trabalho português. Agora, vamos a exemplos. Imaginemos na faculdade o professor que, e a Djanira falou nisto claramente, que é o mito: o assédio não é só top-down, de cima para baixo. Ele existe em pares e existe também de down-top, portanto, de subalternos ou de pessoas que estão mais abaixo para cima. Pronto. Vamos a um exemplo. Vamos imaginar um professor que
na frente da turma, consecutivamente, tá bem? Humilha um aluno dizendo-lhe que o trabalho que escreveu ou o trabalho que apresentou não presta. E ele já o repetiu 3, 4, 5 vezes. Não vai apresentar queixa por assédio moral, apesar de se sentir, como é óbvio, e daí a lacuna na lei, de isto ser um comportamento de assédio moral. Mas pode ir através, por exemplo, de outras formas de crime, que são crimes semipúblicos, por exemplo, por difamação, injúrias, portanto, pode sempre experimentar por aqui, está bem? Qual é a melhor maneira? Neste tipo de situações, recorrerem a organizações, nomeadamente apoio à vítima, nomeadamente à APAV, para poderem, de alguma forma, serem melhor esclarecidos sobre o que é que podem fazer, porque se chegarem à polícia e quiserem apresentar uma queixa por assédio moral, não vão conseguir, porque não podem. Portanto, tem que se perceber que tipo de situação é que foi para poder enquadrá-la dentro de uma outra forma de crime. A mesma coisa se passa relativamente ao assédio moral, ao sexual. Por exemplo, uma rapariga que alguém lhe diga, e vamos agora a outro exemplo, um colega na faculdade que lhe diz: tens umas pernas muito bonitas, gostava mesmo de poder mexer nas tuas pernas. Não é crime de assédio sexual, não é? Pode ser considerado, e a pessoa pode se sentir assediada, mas na verdade vai entrar pelo crime, por exemplo, de importunação sexual, ou seja, porque houve um conjunto de informação de conteúdo considerado sexual e que pode ser enquadrado ali dentro, está bem? Aqui o melhor, a melhor estratégia sempre é conversarmos com uma entidade, tirarmos as nossas dúvidas com uma entidade que esteja por dentro de como é que as coisas se falam, para evitar os números residuais que temos de denúncias, porque isto não é, portanto eu não me queixo. A questão não é essa, é que nós podemos nos queixar de outras, dando-lhes, sendo exatamente a mesma coisa e dando-lhe outra roupagem. Atenção, só para ficarmos com uma ideia positiva. Até há poucos anos não existia em Portugal o crime de perseguição, ou em inglês stalking, e as pessoas eram perseguidas. Devido ao facto das pessoas terem dificuldade em poderem apresentar queixa relativamente a este crime, Portugal viu-se obrigado, até porque tinha que o fazer, em criar o crime de perseguição. Portanto, o facto de haver mais denúncias também obriga a que os legisladores, a quem tenha que fazer a lei, tenha que se mexer, desculpem lá o tocato lá, mas que tenham que fazer alguma coisa para tipificar o crime. Até porque Portugal está obrigado a tipificar estes crimes por convenções internacionais que já assinou. E pronto, e agora calmo. Até porque tenho aqui do outro lado uma estudante de Direito que saberá muito melhor do que eu estas questões. Se calhar então agora passamos a uma pergunta para a Dejanira, também aqui da Mariana. O que acham sobre a atenção mediática dada ao que tem acontecido na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa? Acham que é essencial essa ajuda a criar pressão social e a criar pressão para a instituição mudar? Sim, é assim, pelo menos aquilo que nós temos visto é que a Faculdade de Direito funciona muito à base da comunicação social e acaba sempre por ser uma pressão. E mesmo cá, porque é assim, obviamente que a faculdade não deve gostar de ver o nome manchado, por assim dizer, da faculdade com todos os casos acontecem. A questão é, a faculdade também tem que ter a responsabilidade de fazer aquilo que lhe compete. Nós agora vimos a criação supostamente do gabinete, que sairia em abril, depois sairia a 15 de maio, hoje é 25 de maio e ninguém sabe absolutamente nada sobre o gabinete. E, portanto, nós já enviámos um e-mail na segunda-feira a perguntar por esclarecimentos sobre este atraso e não fomos respondidas. E, portanto, se nós só sabemos as coisas muitas vezes por esta comunicação social. E, portanto,
acho que a atenção mediática às vezes também houve ali uma altura que foi um bocadinho exagerada. Estávamos a entrar dentro da faculdade e estavam pessoas à câmara, com câmaras e ali a filmarem-nos, foi um bocadinho impessoal, mas obviamente também foi necessária para que se conseguisse fazer alguma coisa, e porque aquilo que nós temos medo que aconteça, que é agora temos esta atenção mediática, deixamos morrer o assunto e vamos ficar por aqui, e acabamos por não ser um exemplo para nenhuma outra faculdade também fazer este impulso, e acabamos por não ter nada concretizado. E portanto eu acho que é essencial mesmo para esta pressão que exista, porque até aconteceu aquele caso que deixou um clima até de medo e tensão na faculdade, que foi as pessoas que foram à televisão falar, acabaram por ter os seus nomes divulgados e as suas vozes divulgadas, e obviamente esta atenção se calhar não foi boa para essas pessoas, mas se calhar era a única maneira de o fazerem, e quando nós temos a única opção é ir à comunicação social para falarmos sobre este assunto, aí é que reside o problema. Por isso acho que a comunicação tem sido essencial para conseguirmos trazer este assunto a debate e para tentarmos fazer alguma coisa. Obrigada. Se calhar agora então passávamos a outra questão que temos aqui no chat, é anónimo, para os dois. Diz así: acredito que na maioria das veces as persoas vítimas de assédio non apresentan queixa por identificaren un foso na hierarquía e sentirem que só se vão a prejudicar. Exemplos: un alumno versus un profesor, un jovem investigador versus investigador sénior, jovem profesor versus regente dunha cadeira. E assim continuam impunes e secretos moitos abusos. Qual a forma máis eficaz de contornar ou enfrentar iso? Ora, posso começar eu. A forma mais eficaz é sempre denunciarmos. O facto de não denunciarmos, de não dizermos, estamos a ajudar a pessoa agressora, obviamente. Estamos-lhe a dizer, sem dizermos, que ela pode ficar impune. E as pessoas agressoras precisam de sentir a responsabilidade dos seus atos, porque, infelizmente, quem sente culpa, a maioria das vezes, são as vítimas. Não é? Portanto, a primeira grande coisa é, e é preciso, obviamente, uma coragem grande, é denunciar. Denunciar a quem? Denunciar a quem nós sabemos que tem capacidade para nos ouvir, que tem capacidade para nos ouvir com empatia e sem fazer julgamentos de moral e sem julgamentos de valor, está bem? E percebendo claramente que aquilo que se passou é uma situação que é um crime, não é? Portanto, e que não pode. Agora, o silêncio é sempre perpetuador destas situações. O silêncio normaliza este tipo de coisas. E, sobretudo, a vítima, muitas vezes, para se proteger, vai dizendo: amanhã vai passar, amanhã já não é a mesma coisa, amanhã já não acontece. A questão é que pode não acontecer com aquela pessoa, mas vai acontecer com outras. E, normalmente, acontece com a mesma pessoa agressora. E un bocado, tal vez neste sentido, temos outra pregunta que é: a questão do assédio parece-me ser infelizmente transversal em vários setores da sociedade, para além da academia. Como é que se combate a nível nacional e como podem as universidades tentar resolver internamente com mecanismos ou se é necessário uma ação musculada do Ministério ou do Governo? Não sei se... Então, eu respondo já a esse. É assim, as organizações desde 2016, públicas e privadas, são obrigadas a terem um código de conduta, que já tinham antes, mas no qual esteja referido que não compactuam com situações de assédio moral ou sexual dentro das suas organizações e contra as pessoas que aí colaboram. Podemos dizer, isso é muito bonito e é teoria. É verdade, é muito bonito e é teoria. Parte 2. Chegamos à fase em que é preciso averiguar quantas organizações públicas mudaram os seus códigos de conduta e quantas organizações públicas, porque as privadas
são inspecionadas nesse sentido, quantas organizações públicas criaram mecanismos de reporte seguros e de confiança para que as pessoas possam reportar estas coisas. Seja criaram um e-mail específico, para quem é que vai este e-mail, quem é que avalia esta denúncia, é reencaminhada para onde? Ou seja, tem que estar construído uma espécie de fluxograma da denúncia. Se a organização não tem competência ou acha que não tem capacidade para gerir este tipo de informação, então, e isto é a minha posição relativamente ao tema, deve de contactar outras organizações que são especialistas nesta matéria e permitir-lhes a elas que façam o tratamento deste tipo de denúncias. E que nunca sejam nominativas. Isto é, eu posso dizer à organização A que tive 6 denúncias por assédio sexual, mas não vou, nem posso, deontologicamente ou eticamente, dizer que é o Rui, a Ana, o Zé. Então, portanto, isto não pode ser dito. Da mesma forma que tem que estar construído um mecanismo de reporte para fora. A senhora Ministra do Ensino Superior, a senhora Professora Elvira Fortunato, há 8 dias atrás, veio dizer, e muito bem, que o ensino superior tem que se constituir e organizar para lutar contra o assédio moral e o assédio sexual. Este é o primeiro passo. O Estado, o sistema, o que a gente lhe quiser chamar, do qual todos e todas fazemos parte, assume que tem um problema dentro da sua estrutura de assédio moral e sexual. Este primeiro passo é fundamental, ou seja, ninguém olhou para o lado. Agora, o passo seguinte é criar mecanismos seguros e de confiança para que as pessoas consigam denunciar. Não é ter a sensação de que eu denuncio, mas a queixa ficou dentro da minha escola. E que quem vai ver a minha queixa, porque está lá o meu nome e os meus dados pessoais, vai ser alguém que até é conhecido ou que se dá muito bem com a pessoa que me agrediu, que me assediou, que me violentou, seja o meu colega, seja o professor, seja o porteiro, o funcionário, a funcionária, a cozinheira. Estão a perceber? Portanto, é fundamental que seja garantida este anonimato e esta segurança. Então é preciso pensar num mecanismo claro, seguro, que não nos levante dúvidas relativamente a quem está a fazer isto. Depois, eu acho que a forma musculada de resolver, não é resolver, porque aqui entramos num outro problema. Isto é uma questão estrutural. Nós não resolvemos o assédio sexual que, na sua grande maioria, é contra as mulheres, porque vivemos num país profundamente machista, misógino, patriarcal, em que a violência contra as mulheres, a desigualdade de género é estrutural, faz parte dos alicerces da nossa sociedade, e que temos que também discutir uma outra questão que é fundamental, que é da masculinidade tóxica, porque nós homens também nos envenenamos uns aos outros com estereótipos de género, com papéis de género. Eu estou a olhar para aqui, pelo menos aqui à minha frente, nas pessoas presentes, e vejo, identifico 1 ou 2 homens, não é? Peço desculpa se estou aqui a ir contra alguma coisa que tenha a ver com a identidade de género ou a expressão de género de alguém. Continua a ser um tema que diz respeito às mulheres. E é mentira, é um tema que diz respeito a todos nós, não é? Portanto, cidadãos e cidadãs. Então, como é que nós resolvemos isto? Temos que começar por discutir temas fundamentais que são a igualdade de género. Não é discutir e as pessoas, a igualdade de género, pronto, lá vêm elas pedir para ter os mesmos direitos. Não, elas não vêm pedir nada. Na Constituição as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, portanto ninguém vem pedir nada a ninguém. Só vimos pedir, ou as mulheres só vêm pedir, que os seus direitos sejam respeitados e que não sejamos todos tratados da mesmíssima forma, porque isso é o que os homens querem.
é que a gente trata as mulheres todas da mesma forma como tratamos os homens e assim perpetuamos os nossos privilégios. Isto é uma discussão que se tem que ter. A outra, mais fácil, mais leve, é a prevenção. É prevenir a violência. Mas não é prevenir já na escola, na universidade. Porque ela depois sai da universidade e vai para o escritório, vai para o gabinete, vai para a vida, não é? Vai para a nossa casa. Não é? É começar muito cedo. É começar aos 5, 6 anos a trabalhar estas questões que têm que ver com a cidadania, que têm que ver com educação para a paz, com educação para a liberdade, com educação para a democracia, com educação para a igualdade, basicamente com um conjunto de princípios que, se nós ainda não os aprendemos quando chegamos à universidade, também não é aí que os vamos aprender. E depois e eu conto com vocês que são certamente mais novos e mais novas que eu, nós vivemos num país em que falamos imenso de direitos humanos. Mas os direitos humanos em Portugal não são obrigatórios, são facultativos. As pessoas em direito, no curso da Djanira, não têm formação em direitos humanos. Eu, em psicologia, não tive formação em direitos humanos. Vocês que estudam no técnico não têm formação em direitos humanos. Mas também não falamos em direitos humanos quando andávamos no secundário, nem na escola primária. Nunca falamos. Só são 30 os direitos que estão na Convenção dos Direitos Humanos. E nós não os sabemos. Portanto, enquanto vivemos num país em que os direitos humanos são facultativos, são para um só, têm dias da semana, têm um feriado, e a gente lembra-se nessas alturas, então vai muito mal. Portanto, se tem que haver uma ação musculada por parte do governo, eu não quero ações musculadas por parte do governo. Eu quero ações musculadas por parte da gente, por parte das pessoas, por parte dos cidadãos e por parte das cidadãs. Porque o governo é uma entidade abstrata. É composta por homens e mulheres, mas é abstrata. Agora, o assédio, a violência acontece todos os dias. Eu não saio de casa, porque sou homem, e penso se vou ser assediada. Nunca me passa esse pensamento pela cabeça. Garanto-vos. Eu tenho 49 anos e nunca pensei nisso. Mas acredito que a minha mulher, a minha filha de 15 anos, pensam isso todos os dias. E que o falam, que lhes acontece todos os dias. E se eu perguntasse de repente a qualquer uma de vocês que aqui está, vocês diziam sim, já pensei nisso, sim, já sofri isso na pele. Portanto, a luta não é musculada do governo. A luta tem que ser musculada, mas é da gente. É de quem sofre e de quem vê sofrer. E a luta não é minha, que sou homem. A minha luta é ser promotor dessa luta. Porque a luta é feita todos os dias pelas mulheres para evitarem isto. Estão a perceber? Já devem ter percebido que sou assim um bocadinho feminista, não sou um bocadinho, sou escandalosamente feminista enquanto homem, não tenho qualquer vergonha nenhuma em assumir. Então, portanto, acho que é a resposta. Espero não ter ofendido ninguém, Carmen, portanto, espero que me continuem a convidar. Acho que foi uma excelente resposta, da qual eu subscrevo 100% e plenamente, porque, primeiro, sobre a questão de existir um canal seguro, do género, agora criámos aqui isto. Só que depois, o que acontece na nossa faculdade, o e-mail, porque nós condenámos isso na altura, por quem é que era gerido o e-mail? Por uma subdiretora que conhece os professores, nos conhece a nós, que não é imparcial, que não é independente, e como é que as pessoas se vão sentir seguras para denunciar? Se eu criar um mecanismo e depois, não é? Como é que eu vou denunciar se não me sinto segura? Depois a questão sobre Portugal é extremamente machista, vivemos numa sociedade patriarcal, misógino, temos juízes que são machistas e, portanto, perpetuam isso nas decisões e nos acórdãos que fazem contra as mulheres, e, portanto, existem inúmeros aspectos que, enquanto estudante de direito, que foram falados, que não são falados. Nós não falamos sobre violência de género, nós não falamos quase nada sobre direitos humanos, realmente aprendê-los e como é que nós podemos melhorar alguma coisa. E, portanto, mesmo eu, pelo menos eu sou nova, tenho 19 anos,
e não me lembro nunca ter falado em educação sexual nas escolas, como é que não ensinamos a questão sobre educação sexual, sobre o que é o consentimento, sobre a identidade de género, sobre a igualdade de género, e é preciso ter uma educação feminista, assim como uma justiça feminista. Eu acho que as pessoas têm medo de utilizar a palavra feminista como se fosse algo daquelas picuinhas e daquelas raparigas, e acho que não se deve também ter medo de utilizar, sim, uma educação feminista, que perceba qual é que é o lugar do homem e da mulher, e que as mulheres realmente continuam a ser, na prática, não são iguais aos homens. E as pessoas dizem, não, mas agora já não é como antigamente, isso já não acontece. Acontece. Mas agora vocês é que vêm de todo lado. Não, as coisas acontecem e não podemos ignorá-las e continuar a ser um tabu. É preciso falar sobre isto, é preciso explicar. E por isso é que também acho que esta iniciativa é mesmo importante, e este tipo de iniciativas, para nós conseguirmos perceber o que é que nós temos que fazer. E obviamente todos nós, enquanto sociedade, seja o governo, seja eu, seja a minha mãe, seja toda a gente que aqui estiver, tem algum papel, algum contributo de como é que podemos mudar algumas coisas no mundo, seja à nossa volta, começar também a dizer, a consciencializar como é que vivemos numa sociedade machista, seja através daquilo que nós consumimos, das músicas, do cinema, de como é que objetificamos as mulheres, da publicidade, das novelas, como é que somos retratadas, e o machismo está tão enraizado que acabamos por nem sequer nos aperceber daquilo que estamos a consumir e que estamos a ver. E subscrevo a 100% do que o Daniel disse. Tocou em pontos fulcrais muito bem. Eu queria apenas fazer uma chega, ou seja, vivemos numa sociedade machista e numa sociedade racista e homofóbica, e acho que além, é claro que as mulheres são algo, os estudos indicam 90 e tantos por cento de mulheres que se sentirem já assediadas, mas acho que também deve ser claro que o assédio moral e também sexual acaba por ser muito importante em comunidades tais como a comunidade queer ou pessoas de certas nacionalidades, portanto, acho que também deve terem atenção esta parte. Sim, só aqui uma parte também. Eu chamo de Janira, não é um nome comum em Portugal, e em algumas entrevistas que eu vi, havia pessoas que diziam, não, vem ali aquela brasileira que está a tentar ofender os professores portugueses. Portanto, este tipo de xenofobia que existe acontece, as pessoas não veem isso. E dentro da minha faculdade acontece esta xenofobia, principalmente com mulheres, que acaba por também ser um bocado ignorado, mas também é preciso ser falado. E, portanto, acho que agora tocaste num ponto essencial, que é a questão da interseccionalidade, que eu tanto falo, que as mulheres não são só afetadas por uma coisa. Por exemplo, as mulheres negras são afetadas por outros problemas que eu, branca, heterossexual, não vou sentir. E, portanto, esta questão da interseccionalidade também é muito importante para perceber o problema num todo. Pronto, só esta parte que, como feminista interseccional, agora também tinha aqui que falar. E a questão da classe também, mas pronto. Sim, podemos passar talvez para outra questão que estava aqui no chat para ti, Janira, que era, há quem argumente que ter uma pessoa interna a receber e investigar casos de assédio ajuda na comunicação, abertura com os agentes da instituição. Acham que os docentes, por exemplo, teriam menos abertura ou franqueza em audiências conduzidas por uma comissão externa? É assim, nós não defendemos nada sobre a questão de ser uma pessoa interna, nem sequer percebo como é que vai haver mais comunicação e abertura, porque as pessoas têm medo, aliás, tive várias pessoas a dizer-me que têm medo de falar com pessoas dentro da faculdade, porque as conhecem e vão ser julgadas e podem... e já tivemos um caso anteriormente que percebemos que correu super mal portanto, temos um precedente que correu super mal, termos alguém a investigar dentro da instituição, que seja mesmo uma pessoa da instituição, e portanto eu acho que para ser mesmo imparcial e independente tem que ser mesmo alguém externo, não faz qualquer tipo de sentido ter alguém a julgar que pode ser meu professor, porque os diretores e quem está no conselho pode ser meu professor no futuro, vai saber tudo aquilo que eu passei, vai ser no mínimo envergonhoso, pelo menos eu sentia-me envergonhada, e outras pessoas também, de estar ali a uma professora que já acompanhou no processo ou que já me inquiriu, e como é que isso pode afetar. Porque é assim, eu também sou amiga dos meus colegas de turma, os professores também são amigos entre si, portanto, como é que vamos fazer essa imparcialidade aí? Portanto, não acho que tem que ser mesmo pessoas externas, porque senão não existe qualquer tipo de imparcialidade, e depois as coisas acabam por ficar muito fechadas,
e as pessoas não sabem do que é que se está a passar realmente. As pessoas tentam abafar estes casos, tentar que nada se está a passar e acaba por se tornar muito mais complicado, pelo menos da experiência que nós temos tido na faculdade e mesmo testemunhos é que se forem internos as pessoas têm muito medo de falar. Obrigada. E talvez uma última questão, porque já estamos perto da hora do fim, para o Daniel, aqui das perguntas anónimas, que já é mais específica, é como podemos reconhecer como assédio moral os comentários ou piadas recorrentes que são feitos de forma inconsciente, mas possivelmente tão nocivos como os que são ditos propositadamente. Obrigado pela pergunta. Não há piadas inconscientes, a menos que sejam feitas por alguém que está altamente perturbado do ponto de vista psicopatológico, mas aí haverá, obviamente, uma declaração médica a atestar isso. Portanto, as piadas nunca são inconscientes. As piadas dividem-se em 2 grupos, ou em 3. As parvas, pronto. Depois aquelas que, dependendo da relação e da dinâmica que as 2 ou as 3 pessoas ou as 4 têm, e que é aceitável, é consentido que tenham entre si, não é? Que quem esteja de fora pode achar, epá, aquilo é, mas que aquelas pessoas consentem, estão a entender? Portanto, que tem a ver com o grau de confiança que as pessoas têm. E depois há um outro tipo de piadas dentro do assédio moral, que tem a ver com a desvalorização do outro, com aquilo que os ingleses chamam o bashing time, que é o deitar abaixo, que é a piada piadinha, que é azeda, que a malta, as pessoas riem-se, mas aquilo criou mal-estar e que o objetivo é exatamente atingir aquele alvo. Não é? Portanto, é uma piada muito mais difícil de gerir. O que é que nós podemos fazer numa situação dessas? A minha estratégia é sempre dizer às pessoas que não confrontem, que não respondam, não é? Porque o responder, a reação cria outra, um comportamento gera comportamento. Portanto, vai gerir um outro comportamento. Usem o tal registro de diário de bordo. No dia X estavam as pessoas Y e começou a ser dita a frase X, tal e Z. Eu senti-me desta e desta maneira. Está bem? Portanto, é mais importante isto. E depois, numa hipótese que tenham, falar com as pessoas que estavam presentes naquela situação e perguntarem-nos o que é que elas sentiram em relação àquilo. Está bem? É muito difícil para as testemunhas, para os bystanders de situações de assédio reagirem, porque muitas vezes eles estão na mesma situação que nós. São colegas de trabalho, têm medo das represálias, são colegas da faculdade, têm medo das represálias. Não é? O que é que vai acontecer? Opá, não leves isso a mal, opá, esquece, opá, releva. A questão é que isto normalmente tem tendência a repetir. Portanto, quando acontece 1, 2, 3, 4 vezes, nós devemos fazer alguma coisa. E aí a minha estratégia é sempre, se não existirem mecanismos de reporte de confiança e seguros, contem com a ajuda de uma organização especializada em apoio à vítima, que esteja mais perto de vocês. Está bem? Muito obrigada, Daniel. Acho que talvez fazer um último apanhado do que foi falado. Acho que foi uma discussão mesmo muito interessante, a primeira parte, muito informativa. Muito obrigada mesmo por essa parte, com dados concretos e também com, digamos, sintomas ou efeitos concretos do assédio na saúde física, psicológica das pessoas. Acho que é importante, como tu dizes, ficarmos também alerta, portanto, termos atenção aos nossos colegas, às nossas, sei lá, as pessoas do nosso entorno, amizades, etc., porque claramente, como referia, sobretudo na parte das mulheres, há uma carga de
culpa que é muito grande, e ouvimos muitas vezes até de colegas que há uma certa culpabilização de ok, estou a passar por isto, mas talvez porque fui demasiado simpática ou porque estava a sorrir muito, ou coisas deste género. Portanto, acho que é isso importante, ficarmos alerta dos sinais das pessoas do nosso entorno, tentarmos ser também testemunhas e tentar seguir identificar situações que possam constituir eventualmente assédio, cooperar, apoiar e procurar ajuda em organizações como a APAV e também nas nossas próprias instituições, por exemplo, no caso do técnico, através da provedoria, neste caso, agora que a temos. E, sobretudo, sensibilizar e falar destas questões para que deixem de ser um tabu e para que seja normalizado a súa denúncia. Agradeço mesmo muito a vossa discussão, porque foi super interessante. Obrigada, Janira, também por toda a informação acerca não só do núcleo, mas também todas essas recomendações que eu tirei aqui, nota de tudo, e tentaremos fazer uma thread para resumir a sessão, que está cheia de informação interessante. Por último, deixaria só aqui no chat um formulário para nos darem o feedback acerca da sessão. Portanto, vou colocar aqui para todos. Eu agradecia que preenchessem as pessoas que estão aqui, que agradeço muito também a presença, e também as redes sociais do nosso clube para ficarem um bocado por dentro das atividades que temos vindo a realizar e as que, entretanto, já realizamos. Obrigada a todos pela participação na sessão e pronto, continuaremos atentos a este tema nas nossas instituições e também na vida em geral, porque isto abrange todas as dimensões. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Obrigada.